Aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, nós rezamos a Santa Missa, votiva de São José. Estamos na quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura que nós ouvimos foi retirada do segundo livro dos Reis e se encerra hoje o chamado ciclo de Elias. Nós começamos segunda-feira da semana passada a ler o chamado ciclo de Elias, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Começa o ciclo de Elias, a história do profeta Elias no livro dos Reis. Elias é um profeta do reino do norte. Desde a morte do rei Salomão, se dividiu o reino de Israel. Então tem o reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul, de Judá. Elias é do reino do norte. O nome do rei é Acabe. Diz o texto do livro dos Reis que Acabe foi o pior rei que já existiu em Israel. De todos, contando todos os seus antecessores, não teve ninguém tão ruim feito Acabe. Teve ninguém igual a Acabe. É um péssimo rei. Acabe, tendo recebido a advertência do Senhor de não se misturar com os estrangeiros, ele não apenas se misturou, como trouxe uma estrangeira para dentro da sua casa, Jezabel. Casou-se com Jezabel. Jezabel era filha do sacerdote de Baal, filha de um sacerdote fenício de Baal, do deus Baal. Trouxe essa mulher para dentro de casa e ela trouxe consigo toda a idolatria de Baal, de modo que Acabe deixou o Senhor e passou a cultuar Baal no palácio real, no palácio que foi feito para honrar o Senhor. Aqui, obviamente, nós sabemos, Deus não nos dá posto nenhum se não for para honrá-lo. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, deve se voltar para honrar o nome do Senhor, para dar glória a Deus.
Ele não me pôs, ele não te pôs em uma posição se não fosse para a gente dar glória a Deus. Porque não tem sentido ele colocar alguém como rei e esse rei se desviar. Porque a integridade, a honestidade, a piedade, a religião do rei serve de luz, ilumina o povo que vem, o povo que é governado por aquele rei. Então, é injusto da parte do rei deixar o mandamento do Senhor e adorar outros deuses, adorar os deuses estrangeiros, absolutamente injusto. E aí o que ocorre? O profeta Elias está ali justamente para advertir o rei Acabe. Para advertir o rei Acabe. Começa no capítulo 17, o ciclo de Elias. No capítulo 18, já tem uma derrota para os sacerdotes de Baal. Não sei se vocês lembram, é um pouco até cômico a história desse capítulo 18, porque estão em número de 450 os profetas de Baal. E Elias está sozinho como profeta do Senhor. Ele propõe um desafio. Vamos fazer o seguinte: cada qual imola um animal, um sacrifício, coloca a lenha ao lado e invoca o nome do seu Deus para ver qual dos dois atende e consume pelo fogo a oferta, o sacrifício. Então, daquele lado, os profetas de Baal, em número de 450, e começam de manhã a invocar o nome de Baal. Baal, atende-nos, Baal, atende-nos. E Baal, obviamente, porque não existe, não vai atender ninguém. Elias começa a tirar sarro, é uma coisa até engraçada. Elias diz assim: grita mais forte, pode ser que Baal esteja ocupado e não esteja escutando vocês. Grite mais forte. E os profetas começam a gritar, começam a dançar, começam a fazer ciranda, entram em transe invocando Baal. E Baal não faz absolutamente nada, o sacrifício continua igual. Chega a vez de Elias, dá meio-dia, Elias diz: tá bom, a vez de vocês passou, agora é a minha vez. Ele tem ali o altar do sacrifício, tem o animal imolado e tem a lenha. Ele mandou jogar água em cima de tudo aquilo, água em cima do animal imolado, água em cima da lenha, água em cima do altar. E depois que jogou água, ensopou bem, ele invoca o nome do Senhor, e o Senhor manda fogo do céu e consome o altar, consome a lenha e consome o sacrifício, o animal imolado. Fica claro para todo mundo em Israel quem é o Deus verdadeiro. Ele chega e manda matar a fio de espada os 450 profetas de Baal. Isso é capítulo 18. A rainha Jezabel diz o seguinte: aquilo que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você, vou arrancar sua cabeça fora também. Ele pega e some para o deserto, com medo de morrer. E no deserto, aí tem as cenas dele andando no deserto, come mais um pouco, ainda você tem um longo caminho pela frente. E aí passa todo esse primeiro livro dos reis. Nós estamos no segundo livro dos reis, hoje, capítulo 2. Primeiro capítulo do segundo livro dos reis é a morte de Acabe. Depois da morte de Acabe, quem sobe ao trono é Ocosias. Ocosias sobe ao trono. Ocosias, aconteceu também uma outra coisa que parece cômica com ele. Ocosias caiu de uma sacada. Caiu de uma sacada e convaleceu, ficou doente, adoeceu. Em cima de uma cama, doente, sem poder se mexer. Ocosias manda os seus servos ir invocar e pedir o conselho, pedir a orientação de Baal-zebu. Vejam a quem o rei de Israel estava pedindo ajuda. Ocosias é rei em Israel, é rei de Israel, pedindo ajuda, pedindo cura para Baal-zebu. Elias fica sabendo disso e diz aos servos de Ocosias: pode dizer ao rei que ele não apenas não vai sarar, como daqui a pouco ele vai morrer. Pode falar isso para ele. Ele nem vai ficar bom e pode falar isso para ele, daqui a pouco ele morre. Os servos retornam e dizem a Ocosias: o profeta Elias disse isso.
do Senhor e falando que o Senhor vai morrer daqui a pouco. Ocosias manda um chefe com uma tropa de 50 soldados para falar com Elias. Elias está retirado, Elias está no monte. A tropa chega e o líder da tropa diz assim: homem de Deus, desce, eis a ordem do rei, desce e vem falar com o rei. Elias responde lá de cima: se eu sou homem de Deus, que desça sobre vocês agora fogo e devore a ti e os teus 50. O fogo desce do céu e devora aqueles 51 homens. Ocosias manda mais 51 para falar com Elias. Chega lá: homem de Deus, repete a frase, homem de Deus, desce porque o rei está te dando ordem e você deve falar com ele. Elias responde da mesma maneira: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo agora sobre vocês todos. E de novo o fogo devora aqueles homens, servos de Ocosias. Ocosias manda uma terceira tropa, só que esse terceiro era um pouquinho mais esperto. Ele percebeu o que tinha acontecido com os outros, falou: eu não vou entrar nessa fria também não. Ele chega diante de Elias e diz: por favor, desça para falar com o rei. O rei solicita a sua presença. O Senhor diz a Elias: desce e vai falar com o rei. Chegando diante do rei, ele diz: por que você foi solicitar a ajuda de Baal-zebu? Você não só não vai recuperar a saúde, como vai morrer. E isso exatamente aconteceu. E aí se encerra o capítulo 1 do segundo livro dos reis. O segundo capítulo do livro dos reis é o arrebatamento de Elias. Elias está andando com Eliseu, seu ajudante. Tem outros filhos dos profetas, como vocês perceberam no texto, em número de 50. E Eliseu começa a pedir a Elias que lhe conceda um favor. Diga qual é o favor. O favor é que eu receba uma dupla porção do teu espírito. Eles chegam no Jordão, Elias tira o seu manto, bate com o manto no rio Jordão, o rio Jordão se divide em dois, parecendo o mar vermelho da época de Moisés. O rio Jordão se divide em dois, eles passam a pé enxuto. Um pouquinho mais para frente, vem a carruagem do céu, de fogo, com cavalo de fogo, e levam Elias para longe da vista de Eliseu. O fim da vida de Elias foi tão misterioso quanto a sua vida. Elias era um homem que vivia recluso. Elias era um homem que vivia retirado, sempre na presença do Senhor, sempre em oração, sempre escutando, sempre voltado para Deus. De maneira misteriosa também, ele foi tirado deste mundo. Aqui a gente entende, em primeiro lugar, a importância de estar voltado para Deus. E estando voltado para Deus e recebendo essa missão tão importante de acabar com a idolatria no reino, Elias passou toda a sua vida. Toda a sua vida. Nós também temos, se a gente for puxar para a nossa realidade, também temos essa vocação de estar voltados para o Senhor e de pôr fim à idolatria. A gente não tem o reino de Israel para profetizar, mas você pode profetizar dentro da sua casa. Você pode profetizar dentro da sua casa. Por favor, não deixe a idolatria entrar lá. A sua casa é o seu reino. O Senhor ali é rei dentro daquela casa. A senhora ali é rainha e soberana dentro daquela casa. E onde você é rei, Beelzebu não entra. Amém? Onde você manda, Beelzebu não tem vez. Não deixe entrar. Não deixe entrar. De maneira nenhuma. E se alguma suspeita houver de contaminação trazida por quem quer que seja, às vezes, vamos falar a verdade aqui, sem faltar o respeito com vocês, vamos falar a verdade, às vezes por gente do nosso próprio sangue, sim ou não, entra contaminação. Às vezes por gente do nosso próprio sangue, não deixa entrar. Oração, muita oração. Oração de São Miguel, todos nós lembramos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Defendei-me no combate, São Miguel. Eu não quero Beelzebu dentro da minha casa. Sede meu refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, de Beelzebu. Não quero Beelzebu dentro da minha casa.
Também outra oração muito eficaz, a de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz. O dragão não, Beelzebu não seja o dragão meu guia, retira-te. Entende? Retira-te. Depois, o terço, a água benta, crucifixo, a Sagrada Escritura, imagem da Virgem Maria, tudo isso tem que estar dentro da sua casa, para você proteger a sua casa espiritualmente, proteção da sua casa espiritualmente falando. Proteção, porque algumas vezes aquele que tem a missão de proteger é quem está trazendo o Beelzebu para casa, pelo amor de Deus, gente, isso não existe. Acabe tinha a missão de proteger o reino, de proteger a casa de Israel, era ele justamente que estava trazendo o Beelzebu para dentro. Não tem cabimento um negócio desse. A gente tem que defender a nossa casa, defender a nossa família da idolatria. Não vai entrar. Aqui pertence ao Senhor Jesus Cristo. Estas paredes da minha casa foram lavadas com o sangue de Jesus Cristo, e Beelzebu aqui não tem vez. Não tem vez, de maneira nenhuma. Sim, traga, tenho absoluta certeza que esse ensinamento já foi dado pelo Padre Zé Eduardo. Traga o crucifixo para ele abençoar, traga a imagem da Virgem Maria para ele abençoar, traga os objetos de devoção para ele abençoar, o seu terço, e sempre vigilante, é como diz a Escritura, sim, vigiai e orai, porque o leão está ao redor, girando, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E Deus os abençoe e nos guarde. Seguindo o exemplo de São José, a gente deve ser esse dono de casa forte que protege o seu lar contra os ataques do inimigo. Em nome do Pai,